Amém? Cumprimente pelo menos umas 3 pessoas aí. Diga para ele, seja muito bem-vindo à casa de Deus. Shalom, meu irmão. Aleluia. Dá um sorriso bonito para esse irmão aí, já encoraje ele. Glória a Deus. E podem se assentar. As crianças que vão para o culto das crianças podem ir também. Quem vai levar, vai e volte rapidinho, por favor, para não perder nada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembrando aos irmãos desde já, aproveitando esse momento aqui. Amém, pessoal? Aleluia. Alvoroçou Arraial rapidinho, né? Lembrando aos irmãos que tá. Amém, amém. O Hélio está me pedindo para avisar que já já vai ser transmitido o culto ao vivo para o mundo todo aí pela internet. Imagina. Ó. Deixa só. Eu quero lembrar os irmãos que nos dias 26 a 28 deste mês, vai dando para mim, tirando um pouquinho desse grave aí da voz, por favor, já que vai ser transmitido aí, né? Parece que eu estou com o nariz entupido. Nos dias 26 a 28 deste mês, oi, som, só um minuto, gente. Oi, teste, som, aleluia. Aleluia, aleluia, som. 26 a 28 teremos um encontro de líderes maravilhoso. Estou vendo o Paulinho aqui, seja bem-vindo, meu irmão em Cristo. 26 a 28 desse mês, finalzinho do mês, encontro de líderes maravilhoso. Ainda está muito abafado o som, abafado aqui para mim. Vocês estão ouvindo bem aí debaixo da galeria? Estão ouvindo bem? Está mais ou menos? Olha aí, vamos melhorar aí, por favor. Ó, está ficando melhor. Oi, som, teste. Pode aumentar mais um pouco. Aumenta para as bases ali em cima. Quem vai para o maravilhoso aqui, pessoal? Só esses 12 aí? Gente, o encontro de líderes maravilhoso, está ficando jóia. Vai ser uma grande bênção. E este encontro é um encontro que Deus deu para a gente, é um encontro nosso. E vai acontecer agora 26 a 28, o valor do investimento não é nem gasto, é investimento mesmo, é R$180. E também nós estamos aí nas quintas-feiras, com uma tremenda campanha aqui na igreja sobre a cruz de Cristo, sobre a mensagem da cruz. Eu digo que nós não somos tão profissionais para fazer campanha na moda de alguns tipos que a gente vê. São verdadeiros congressos essas campanhas. São congressos de avivamento. Quinta-feira, você que não veio nessa quinta passada, deixou de receber muita coisa. Larga o Faustão de domingo, né? E quinta-feira não sei quem é que está lá. Mas larga a televisão, vem para buscar Deus. Em nome de Jesus, traga toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Tá ficando bom, né? Vamos colocar em pé mais um pouquinho, então. Coloque o louvor para mim, meu amigo está aqui. Ele veio me encontrar. Chamei o seu nome. Ele me ouviu chamar. Que bom que estás aqui, doce Espírito de Deus. Sinta-se em casa. Onde? Neste lugar aqui também. Amém? Solte esse louvor, por favor, para que possamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha. Eu chorei muito hoje quando ministrava nessa manhã. E se precisar, chorarei ainda mais. Mas eu peço a Deus que o Espírito dEle venha. Que o sopro dEle venha sobre mim, sobre ti, sobre nós.
que não saiamos daqui como entramos. Vamos cantar esse cântico. Veio me encontrar, Ele me ouviu chamar. Que bom que estás aqui, doce Espírito de Deus. Sinta-se em casa, neste lugar. Manifesta a tua glória. Tua presença eu necessito mais. Manifesta a tua glória. Tua presença eu necessito mais. Estou aqui, envia-me. Dispõe a minha vida. Faça um pacto contigo. Viverei em santidade. Estou aqui, Senhor. Diga para Ele: envia-me. Diga: dispõe a minha vida. Anderebacourabaxarabacaia. Viverei em santidade. Buscarei a tua face. Manifesta a tua glória em mim. Então vem restaurar tua casa. Vem restaurar tua casa. Vem, Jesus, transformar a igreja em tua noiva. Vem curar. Vem trazer a salvação, Senhor. Vem restaurar tua casa, vem, Jesus, transformar a igreja. Aleluia. Em tua noiva apaixonada, vem curar, vem trazer a salvação. Yeah. Estou aqui. Envia-me. Disponho a minha vida, viverei em santidade. Estou aqui. Envia-me como uma flecha polida no alvo, Senhor. Disponho a minha vida, viverei em santidade. Buscarei a tua face. Manifesta a tua glória em mim. Estou aqui, envia-me. Disponho a minha vida, viverei em santidade. Estou aqui, envia-me. Disponho a minha vida, viverei em santidade. Buscarei a tua face. Manifesta a tua glória em mim. Livro de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. A partir do verso 1 diz a Bíblia: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém. Então saiu a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. O Evangelho de Marcos, capítulo 1. Versos 7 e 8 diz: e pregava dizendo: após mim vem aquele, diga aquele. E João diz que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Quem fazia isso era o escravo menos importante da casa, o menor dos escravos. Era aquele que carregava as sandálias dos seus senhores. João está dizendo: ele é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele é tão tremendo, ele é tão grande, ele é tão sublime. Aquele que vem após mim, ele é tão maravilhoso que eu não sou digno, não é de ser um mensageiro dele. Eu não sou digno nem de desamarrar as correias da sandália dele. Eu não sou digno de fazer o papel do menor dos escravos dele. Por isso que João 3,30 ele diz: convém que ele cresça e eu diminua. Ele é maior. Perguntaram para João: você é o Cristo? Ele: que Cristo? Eu sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. E João mais uma vez vai dizer a respeito do ministério de Jesus, e ele diz: eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Tem algum crente para dizer aleluia aqui? Lucas capítulo 3. Aleluia. Versículo 15, estando o povo na expectativa. Quantos estão na expectativa aqui hoje? Eu estou numa grande expectativa aqui hoje. Quem sabe num culto como esse, de repente, o Espírito Santo te enche. De repente Jesus vem e te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Estou numa expectativa maravilhosa. Diz a Bíblia que o povo estava na expectativa e discorrendo todos do seu íntimo a respeito de João, se seria ele porventura o Cristo. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Diga fogo. Por favor, fale isso pelo menos 7 vezes. Diga fogo, 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 fogo. Diga: o meu Jesus batiza também, mas é com o Espírito Santo e com fogo. Pode se assentar.
Aleluia. Cris. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho sobre Jesus o batizador. Jesus Cristo, aquele que batiza. Eu não vou falar sobre o batismo de Jesus, propriamente o dia do seu batismo. Mas quando eu me referir ao batismo de Jesus, eu estarei falando sobre o batismo que Ele oferece. Quero falar sobre esse Jesus que batiza. Quando nós olhamos para a Bíblia, o texto que lemos fala do chamado de João Batista, fala da sua missão, João o Batista. Batista não é o seu sobrenome, e nem porque ele era da Igreja Batista, Batista nem existia. A Igreja Batista nem existia nesse tempo. Mas é relacionado ao seu chamado como aquele que é enviado por Deus para batizar as pessoas no batismo do arrependimento. Diz a Bíblia que ele traz a mensagem do arrependimento. E como um sinal daqueles que realmente creram na sua palavra e se renderam a ela, as pessoas eram batizadas nas águas do Rio Jordão. João vai confrontar muitas coisas. Mas eu quero fazer alguns contrastes a respeito de João e Jesus. A Bíblia nos fala muito sobre o batismo de João, e o evangelista João, que é discípulo de Jesus, também vai falar sobre João o Batista. Vai falar sobre esse momento em que ele vai dizer que também não é digno de desatar as correias das sandálias de Jesus. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão falar acerca deste momento. O batismo de Jesus. E é interessante, porque quando nós olhamos para a Bíblia em Atos, no capítulo 19, no versículo 3, quando Paulo vai ao povo de Éfeso, pregar a Éfeso, aos Efésios, Paulo vai perguntar para os discípulos que lá estão, que são filhos na fé de Priscila e Áquila, que também são discípulos de Paulo. Ele vai dizer para eles: vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? E aqueles irmãos vão responder como alguns, talvez nos dias de hoje, possam também dizer: nós nem sabemos que exista Espírito Santo. Eles não conheciam o Espírito Santo. Aleluia, tá joia. Eles disseram a Paulo: nós nem sabemos que exista o Espírito Santo. E Paulo, então, admirado, diz: mas em que batismo vocês foram batizados? E eles respondem: no batismo de João. Diga: batismo nas águas, batismo de arrependimento. E Paulo então vai orar por aqueles irmãos, porque tem mais um batismo para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e entregaram suas vidas a Jesus. Tem mais um batismo te esperando. E então a Bíblia diz que ele impõe as mãos e ora por eles, e eles são cheios do Espírito Santo e passam a falar em outras línguas e a profetizar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Isso vai acontecer contigo hoje. Eu não sei se você ouviu, vai acontecer com você hoje. E você não só vai falar em outras línguas, mas vai sair daqui para profetizar ao mundo que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Quando olhamos para o batismo de João e vemos Jesus sendo batizado após o batismo, ele começa o seu ministério. E falar sobre Jesus, o batizador, sobre o batismo de Jesus, parece um tanto incoerente, porque enquanto esteve na terra, no seu ministério, e nós chamamos de ministério terreno de Jesus, os 3 anos que ele esteve com os discípulos,
O Evangelho de João, capítulo 4, verso 1 e 2, diz que ele não batizou ninguém. Embora dissessem que ele batizava mais do que os discípulos, do que João, ele mesmo, Jesus, nunca batizou ninguém. Quem batizavam? Seus discípulos. Como que ele é o batizador se ele nunca batizou ninguém? Ele nunca batizou enquanto esteve aqui. Nunca batizou em água. Já tinha alguém batizando em água. Seus discípulos batizavam em água. Ele batiza no outro rio. João batizava, diga comigo, nas águas do Rio Jordão. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai a Israel poder se batizar nas águas do Jordão. Eu tenho ido há 9 anos e é maravilhoso. E Deus vai me ajudar a levar pelo menos 12 no ano que vem. 12 homens e mulheres de Deus que vão descer comigo, vão subir e ascender a Jerusalém para adorar o Rei na festa de tabernáculos. E depois nós vamos lá para o Rio Jordão e vamos nos batizar nas águas do Jordão e receber da glória de Deus naquele lugar. Quem quer, quem deseja, diga eu quero, recebo, peguei. Não se preocupe, Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Enquanto João imergia as pessoas nas águas do Jordão, Jesus, o batizador Jesus, que vem e batiza os seus discípulos, não enquanto está na terra, mas depois que ele volta para o Pai. Diz a Bíblia, abra comigo lá em Atos capítulo 1. Eu quero que toda a igreja compreenda para depois nós orarmos. Atos capítulo 1. Veja quando é que Jesus começa a batizar. Primeiramente, quero lembrar os irmãos que aqui em Atos dos Apóstolos, Jesus está com os discípulos após a sua ressurreição de entre os mortos. Ele venceu a morte, e ele estava com os discípulos, comia com eles, instruía os discípulos, operou sinais, prodígios e maravilhas ainda com eles. E esse aqui é o último dia dos 40 dias que Jesus esteve com eles ainda na terra, depois da sua ressurreição. E ele vai dizer, a Bíblia diz, Atos capítulo 1, verso 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água. É Jesus quem está falando agora. Mas vós, diga eu, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E eles ficaram em Jerusalém. Jesus voltou para o Pai, e eles ficaram ali esperando esse batismo, essa promessa. 10 dias depois, Atos capítulo 2, diz a Bíblia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, bem na festa de Pentecostes, uma grande festa em Israel, em Jerusalém, onde nações de todos os povos, ou todos os povos das nações estavam lá em Jerusalém, celebrando a festa de Pentecostes. A Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu vou te levar nesse lugar aqui, ó. É muita bênção, né, pastor Nilton? Verso 2 diz, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Todos, diga todos, ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos foram cheios. E o que é que eles falavam? Falavam das grandezas de Deus.
louvavam e glorificavam a Deus, e cada povo que ali estava na cidade de Jerusalém nesse dia, os ouviu falar na sua própria língua acerca das grandezas de Deus. Houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, para que as nações soubessem que aquele Jesus batizava sim, e ele estava vivo, e eles os ouviam engrandecendo a Deus. As nações que ali estavam, os ouviram engrandecendo a Deus. E Jesus cumpriu a sua promessa. Aqui é a descida do Espírito Santo. Aqui é o derramamento do Espírito Santo. É a festa de inauguração da igreja. A igreja que Jesus havia fundado em Mateus capítulo 16. Agora é a sua festa de inauguração. E quem é que vem para essa festa? O Espírito Santo vem para revestir a igreja. Vem para mergulhar os crentes debaixo do seu poder. O livro de Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10 diz a Bíblia: o quanto Deus gosta de fogo. E essa mensagem nasceu por causa dessa palavra, fogo. Deus tem colocado esse decreto na minha boca, no meu coração. É tempo de soprar o fogo. A igreja de Jesus precisa de fogo. Nós precisamos de fogo. O fogo do Espírito Santo. Nós nascemos no fogo, a igreja de Jesus nasceu no fogo, foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. Livro de Daniel, capítulo 7, verso 9 diz: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sabe quem é o ancião de dias? Jesus Cristo de Nazaré. Ele se assentou, a sua veste era branca como a neve, e aí você pode fazer a conexão com o Apocalipse capítulo 1, e os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo. Eu não sei quantos estão me ouvindo, mas diz a Bíblia, um rio de fogo manava e saía de diante dele. E eu profetizo que esse rio vai tomar esse lugar hoje aqui, em nome de Jesus. Que saia esse rio hoje da presença do Senhor e venha sobre a minha vida, sobre a tua vida. E esse rio de fogo que saia de diante dele, fez com que os milhares e de milhares de milhares que o serviam, e miríades de milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Eu quero dizer para os irmãos que Deus tem um rio também. Ele batiza o seu povo nessas águas, só que não são águas como as de João, não é como o Jordão, mas é o rio de Daniel capítulo 7, versículo 10, um rio de fogo. Quem dera hoje nós sejamos mergulhados nesse rio. Quem dera hoje você pule de ponta no rio de Deus. Quem dera hoje você se enlouqueça espiritualmente falando, faça como os loucos por Cristo e mergulhe de ponta no rio de Deus e diga: Deus pode me queimar. Eu não aceito mais ser morno, ser frio, ser indiferente. Eu não quero ser esse crente que não produz resultados. Eu descobri que os discípulos de Jesus precisam de fogo. Os 12 tinham experiências maravilhosas. Tiveram experiências maravilhosas, andaram com Jesus. Mas eles precisavam de fogo. Jesus sabia que havia algo mais. Eles precisariam do fogo do Espírito Santo. Era promessa de Deus. João vem anunciando a sua promessa, que ele os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Jesus cumpriu essa palavra em Atos capítulo 2. Quando Pedro sai, porque agora cheio do poder de Deus, o Pedro não tem medo mais. Os apóstolos não estão mais com medo, os 120 não estão mais acovardados.
Depois que eles receberam o batismo do Espírito Santo, que foram mergulhados e as línguas de fogo foram vistas sobre a cabeça deles, e aquele fogo não é do juízo não, é o fogo prometido lá, é o poder do Espírito Santo. Agora, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, eles colocam a cara para o lado de fora e enfrentam as multidões. E dentre aquela multidão tinha alguns que estavam zombando da sua fé, zombando da sua experiência, rindo deles, dizendo: esses homens estão bêbados. Esses homens estão bêbados, sendo essa a terceira hora. Deixa eu ver aqui, Atos capítulo 2, 9 horas da manhã, eles estão bêbados. E outros zombavam e diziam: estão bêbados, embriagados. Verso 14, Atos 2, 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele vai falar da profecia de Joel. No batismo de João Batista, as pessoas saem da água molhados. Mas no batismo de Jesus, elas recebem sobre a cabeça línguas de fogo. No batismo de João, as pessoas são batizadas nas águas. No batismo de Jesus, nós somos imergidos no Espírito Santo. Somos totalmente revestidos, somos completamente mergulhados no seu Espírito. No batismo de João, você tem a referência do arrependimento. É o batismo para arrependimento. O batismo de Jesus é para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. O batismo do Espírito Santo não é o batismo para aqueles que estão se arrependendo, mas para aqueles que já se arrependeram. Para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que confessaram Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador. O batismo prometido por Jesus é para aqueles que creem nele, é para aqueles que se entregaram a ele. E não é um batismo de arrependimento, mas é um batismo de revestimento de poder. É o poder de Deus vindo sobre o crente, vindo sobre os seus discípulos, vindo sobre a sua igreja para cumprir a missão. Jesus disse, Atos 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, como Samaria, até os confins da terra. O batismo de João tem um impacto local, as pessoas vão para o Jordão, a Bíblia diz que ele percorre todas as circunvizinhanças do Jordão, seu ministério está ali, mas no batismo de Jesus, nós chegamos aos confins da terra. É Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Seu impacto é mundial. Jesus foi interrogado, João foi interrogado, se ele era o Cristo. Ele diz, não, eu vim batizando com água para manifestar o Cristo. Aquele que me disse para batizar, João capítulo 1. Versos 31 ao 34 diz, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus.
Deus enviou João a batizar com água para revelar Cristo ao mundo. Jesus nos batiza com o seu Espírito Santo para nos capacitar, nos encher do seu poder, nos avivar, a fim de que manifestemos também a sua pessoa ao mundo, para sermos suas testemunhas, para que o mundo saiba que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, e Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Recebemos esse batismo para sermos testemunhas, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No batismo de João nós temos água, no batismo de Jesus nós temos fogo. Profecia de Joel não foi toda cumprida em Atos capítulo 2. Quando Pedro é interrogado pelas nações, quando eles foram zombados por alguns que estavam ali, dizendo que eles estavam bêbados, Pedro coloca a sua face diante da multidão e diz: ninguém aqui está bêbado. Vocês já ouviram bêbado falar as línguas das nações? Bêbados, engrandecendo e louvando a Deus. E as nações que ali estavam compreendendo na sua própria língua, no seu próprio idioma, o que eles estavam adorando. Pedro disse: não estamos embriagados com vinho. O que aconteceu, o que foi profetizado, é o que Joel havia dito, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os jovens terão visões. Deus iria fazer sinais, prodígios e maravilhas, e quer saber qual é um dos sinais? Ele disse: eu vou derramar fogo. Um dos sinais profetizados por Joel é fogo. Vai haver sinais no céu, sinais na terra, fogo, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Essa é a profecia de Joel. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus derramou o Espírito Santo no nascimento, na inauguração da igreja, os apóstolos achavam que já eram ali os últimos dias. Ali era só o começo. Mas eles se comportaram como se estivessem vivendo nos últimos dias. E eles buscaram a Deus como se estivessem nos últimos dias. Eles trabalharam como se aqueles fossem os últimos dias. Nós precisamos fazer mais. Deus prometeu que nos últimos dias vai derramar o seu Espírito. Eu creio que Deus vai derramar do seu Espírito sobre nós. Mas o que a gente precisa fazer? No mínimo buscar, no mínimo desejar, no mínimo pedir: Senhor, derrama do teu Espírito. O batismo de Jesus tem uma finalidade: revestir-nos, para que possamos conquistar o mais um, para que possamos conquistar vidas. Esses dias orando e ministrando sobre isso e dando uma meta para essa igreja, para que cada um busque mais um para Jesus, para que cada um gere mais um para Jesus. Uma alma só. E às vezes eu fico me sentindo como quem está colocando um fardo, porque alguns parece que a situação está tão crítica, que uma alma só é uma afronta. Gerar mais um para Jesus parece algo tão pesado, tão difícil. Para alguns, gerar uma alma parece que é a coisa mais terrível de todas. Já faz tanto tempo e não tem um discípulo. Tanto tempo e não tem um fruto.
João vai confrontar várias situações enquanto ele prega. As pessoas do seu dia, ele confronta as injustiças sociais. Ele confronta o abuso de autoridade. Ele vai confrontar a religiosidade. Ele vai dizer àqueles religiosos: vocês não bastam dizer que são filhos de Abraão. Deus pode suscitar filhos de Abraão destas pedras. Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Eu diria para os irmãos, para nós aqui, igreja, nós precisamos trazer para nós essa palavra. Não basta a gente estar na igreja somente. Deus quer que a gente esteja aqui, sim, Deus quer. Mas não é só isso. Deus quer que nós venhamos produzir frutos para o seu reino. Ele quer que você e eu, como igreja, sejamos inflamados hoje aqui, para sairmos daqui como os discípulos saíram, e anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o único que salva, o único que liberta, o único que transforma. Ele e somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação em nenhum outro. Alguns crentes têm medo de falar de Jesus, ficaram mudos. Outros estão aprisionados por pecados, aprisionados por tantas coisas, embebedados com esse mundo, encantados com este mundo. Só o poder de Deus para quebrar esse jugo. Diga: eu preciso desse fogo. Quem disse que nós precisávamos foi Jesus. Ele percebeu isto, Ele reconheceu isto. É nós que precisamos reconhecer agora. Nós precisamos entender isso, reconhecer e buscar o fogo. Nós precisamos desejar o fogo de Deus. Nós precisamos pedir: Senhor, bota fogo em mim. Põe fogo no meu espírito. Põe fogo no altar do meu coração. Eu estou aqui, eu sou o teu sacrifício. Põe fogo na minha vida. Me dá lágrimas para chorar. Lágrimas de arrependimento. Deus nos dá o batismo com fogo. Não é porque a gente é perfeito, mas para sermos aperfeiçoados nele. Ele reveste o seu povo para irmos e cumprirmos o ID. Precisamos desse batismo. A igreja de Jesus nasceu no fogo. Ela precisa deste fogo. Ela se alimenta de fogo. Ela não vive sem um fogo. Nós estamos falando de um revestimento de unção. Não é para sermos salvos. Em alguns casos, eu até acredito que alguns, se não receberem esse fogo, é claro, não serão salvos. Eu vou mostrar na Bíblia por quê. Porque quando nós deixamos que o Espírito se apague, tem um outro fogo que se acende em nós. Um fogo estranho. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Alguns têm apagado a sua intimidade com Deus, têm se recuado das coisas santas, têm se afastado de Deus, se afastado da oração, se afastado da palavra, se afastado do compromisso, e cada dia mais estão ficando como aquele pavio, ou aquele palitinho de fósforo que você risca e já está só a fumacinha. É tempo de avivamento, é tempo de queimar, é hora de buscarmos o batismo com fogo. Esse é o batismo prometido por Jesus. Esse é o batismo que Jesus tem para nos dar. Esse é o batismo que Jesus quer te levar hoje, como João levava as pessoas às águas do Jordão. Jesus quer te levar ao rio de fogo hoje. Ele quer me levar, quer nos levar a esse batismo com fogo. No seu espírito e também no poder, no fogo. Esse fogo faz o crente queimar, esse fogo aquece o nosso espírito, esse fogo nos traz luz, esse fogo nos empurra. Quando ele disse em Atos 1:8, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a palavra lá no grego é dunamis, e dunamis é uma dinamite, é uma explosão. Vai haver uma explosão. Quando o Espírito Santo vem, as coisas acontecem. Aonde ele se manifesta, nada fica do mesmo jeito. As pessoas até podem nos achar embriagados, e nós vamos dizer para elas: ei, não estamos embriagados com o vinho, nós fomos cheios com o Espírito Santo de Deus. Algo vai acontecer. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo e pregou, 3.000 almas vieram para Jesus. 3.000 almas. A igreja saiu pelas ruas anunciando a salvação.
Essa igreja tomou a cidade, porque ela estava cheia do poder de Deus. Eu tenho entendido que nós precisamos dessa explosão, dessa dinamite de Deus. Eu trabalhei numa pedreira por um tempo, e furava-se a rocha e colocava as bananas de dinamite, então todos corriam e se escondiam, e quando explodia, voava pedra para todo lado. Blocos imensos de pedra, pedras grandes voavam longe. E eu espero que Deus hoje exploda uma dinamite do poder dele aqui, e que a gente seja como que essas pedras, impulsionados, empurrados para a glória de Deus, a ir e anunciar Jesus a esse mundo, a pregar mais, a ganhar mais vidas. Agora há pouco eu fui a um aniversário, e meu espírito gemia, por ver tantas pessoas desviadas do Evangelho. O mundo está se perdendo e muitos estão se perdendo. Precisamos do fogo do Espírito Santo. Esse fogo fala de experiências com Deus. Fala de uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. Esse fogo fala de vida de oração, todo dia, palavra, oração, consagração, desejo de andar mais, desejo de cada dia mais estarmos próximos do Senhor, vida no Espírito, vida cheia do Espírito. Precisamos desse fogo. Leonardo Ravenhill diz que milhões de pessoas irão ao inferno. Milhões de pessoas vão se perder. Para o fogo do inferno elas irão. Porque a igreja tem perdido o fogo do Espírito Santo. Se a igreja continuar assim, milhões vão se perder. Deus usa fogo para combater o fogo. O fogo do Espírito Santo para combater o fogo do inferno. Nós somos chamados para queimar, não sei quantos crentes estão entendendo o que eu estou falando aqui. Parece que houve um silêncio da congregação. Talvez você esteja atônito. Mas quando eu te convidar para orar, eu queria que você orasse com todas as suas forças. Arranja força. Arranja lágrimas. Grite, se desespere e diga: Deus, me batiza com fogo, Deus. Tem tanta coisinha em nós que precisa ser queimada de verdade, tem que ser arrancada da nossa vida, tem que ser consumida pelo fogo de Deus. E tem coisas que precisam ser estabelecidas. Quem entendeu, diga aleluia. A igreja precisa do fogo do Espírito Santo. Eu posso pregar mais coisas sobre isso, mas eu quero resumir para nós orarmos. Marcos capítulo 9 para fechar. Marcos capítulo 9. Quantos estão entendendo a diferença do batismo de João para o batismo de Jesus? Quem está entendendo? Diga: Jesus batiza, mas no Espírito Santo e com fogo. É esse o batismo dele. Quem quer esse batismo? Já pensou? Você sair daqui hoje queimando, e as pessoas olharem para você, tem fogo no seu corpo, e você: não estou sentindo nada, está tudo bem. Não, mas você está pegando fogo, cara. Falei: não, porque eu estou, esse é o meu normal agora, eu estou assim. Marcos capítulo 9, veja aí, como é que a gente vai ganhar o mais um para Jesus. Eu disse que esse mês seria um mês de muitas visitas. É para a igreja ir. Eu não vou deixar o inferno tomar essa cidade. Eu ainda estou aqui. Colocaram obra de bruxaria na minha rua. Eu cheguei indignado, já cheguei estacionando o carro perto e fui destruir a obra de bruxaria. Eu fui em casa, peguei o óleo da unção e voltei para a rua para orar e ungir toda a rua. Isso era quase 10 horas da noite, a vizinha me viu ungindo a rua. Eu estava jogando óleo nas casas, orando em línguas, selando a rua toda para Jesus. Aqui não, Satanás, aqui tem pastor nessa rua, tem um homem de Deus que mora aqui. Essa rua é minha, eu quero essas almas, Jesus, me abre portas, me dê essas vidas para o Senhor, faz uma obra de salvação. Está anulado e desfeito toda essa macumba, essa feitiçaria, seja para quem for. Seja para quem for, o que foi feito, para que demônio seja, está cancelado e desfeito. Diz a tua palavra que o Senhor se manifestou em carne para destruir as obras do diabo.
Diz a tua palavra que nós vamos pisar em serpentes e escorpiões, e em toda a força do maligno, e nada vai nos causar dano. Está cancelado em nome de Jesus. E a vizinha veio para a rua, e eu disse para ela, eu estou orando na rua, estou ungindo essa rua, eu sou o pastor dessa rua, eu sou o pastor de vocês. E ela é católica. Por enquanto. E ela ficou assim, que interessante, né, pastor? Foi, talvez fizeram uma obra para destruir uma família, mas aqui não, tem um sacerdote aqui nessa rua. Quem entendeu? O Espírito Santo quer te usar, irmão. O Espírito Santo quer te usar, irmã. Como usou as mulheres lá da Bíblia. Como usou Maria Madalena, como usou a mulher samaritana. Deus quer te usar, como usou Priscila. Deus quer te usar. Deus quer nos usar. Se o fogo de Deus se apagar na igreja, o fogo do inferno vai entrar para dentro da igreja. Vocês escutaram isso? Se a igreja ficar uma igreja indiferente ao Espírito Santo, ela está morta. Crentes indiferentes ao Espírito Santo já entraram em óbito espiritual. Por isso não conseguem reagir sequer na oração. Nem no meio de um monte de crente orando. Nem a gente se esguelando de ajudar a orar. Não consegue. Tem gente que não consegue nem orar. Mas eu quero te dizer que tem um que ressuscita mortos. O nome dele é Jesus e ele está aqui hoje. Marcos capítulo 9, versículo 49 diz a Bíblia. Porque cada um será salgado com fogo. Diga, salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Mas veja o que está antes. 42 diz, e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se um crente faz um outro pequenino se desviar, porque está começando a virar aquele crente velho pecando. Tem crente velho que ele consegue vir na igreja, mesmo tomando umas biritas em casa. Aí o novinho na fé vai lá e toma umas biritas também, porque viu o crente velho tomar. Aí ele pensa assim, não tem nada a ver. A mensagem de hoje, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Só que aí o fraquinho na fé lá, está saindo da cachaça agora. Aí ele vai no primeiro copo e derruba uma garrafa, 2, 3. Fica bêbado que só, bate na mulher, nos meninos, tudo e fala, não vou mais para a igreja. Deus vai cobrar a alma dele, daquele crente velho que tomou uma cachaçinha, tomou um vinhozinho de leve, dizendo para o mais fraquinho na fé, não tem nada a ver, só. A alma dele vai ser cobrada. Sabe o que a Bíblia diz em outros textos? O que é que você vai dar para Deus? Pela vida daquele pequenino, que você for o culpado da perdição dele. Está lá em Coríntios, Paulo vai falar sobre isso. Que você vai pagar para Deus pela alma dele. Aquele pequenino que custou o sangue de Jesus. Tem muito crente velho matando outros crentes novos. Então Jesus disse, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular de ponta no mar. Suicídio. Do que tirar um pequenino da fé, do caminho, do que desviar alguém. Levar para a balada, levar para a coisa errada, levar para o pecado, que aí vai sozinho. Arruma uma briga, não vem comigo não. Eu não quero que Deus fale que eu tenho que amarrar uma pedra no pescoço e pular no mar. Já estou mal. Vai você para lá. Mas tem um monte de gente influenciando outros para o mal. Mas veja o que diz o texto. O texto diz, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Pois é melhor entrares maneta na vida, e aqui é a vida eterna, do que tendo as duas mãos ires para o fogo, para o inferno, para o fogo inextinguível. O irmão me disse hoje, eu não estou usando um celular que tem internet para não pecar. Eu falei, você está certo. É melhor entrar no céu sem o Facebook, sem o WhatsApp,
e ir para o céu do que com o WhatsApp no inferno, do que com o Facebook no fogo do inferno. Alguns preferiram largar o marido ou a esposa do que acabar com o Facebook. Tu não manda na minha vida. Fica escondendo o celular da mulher, corre para cá, corre para lá. Porque tem coisa errada, tem dívida. Não tem luz, não tem... Aí isso se chama ações de trevas. As pessoas que andam nas trevas têm que esconder as coisas. Isso não é caráter de cristão. Isso não é atitude de filho de Deus. Me perdoe você que faz isso. Isso não fala de andar na luz. Isso tem treva aí. Está escondendo o quê? Mas tem um monte de crente que está assim. E algumas irmãs chegam para mim, meu apóstolo, meu marido corre com o celular para cá, corre para lá, não posso nem pegar, dá uma briga em casa. Ele está desviado, só não sabe ainda, mas eu vou dizer para ele lá na igreja que ele está desviado. Para ver se ele se arrepende, se converte, se liberta, antes que o fogo do inferno te leve. Corta isso da sua vida. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Não é cortar, mutilar o braço, mutilar a mão, mas é mutilar aquilo que te faz pecar, é tirar da vida, é cortar fora aquilo que te desvia de Deus, aquilo que rouba a sua santidade. Antes que o fogo do inferno venha. Verso 44. Aonde não lhes morre o verme, e nem o fogo se apaga. Diga comigo, fogo do inferno. É fogo do inferno. Esse fogo aqui é o fogo do juízo. Esse não é o fogo que Deus quer para a gente. Mas tem gente que quer. Verso 45, se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés serem lançados no inferno, aonde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Terceira vez, fogo do inferno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, aonde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Mais uma vez, fogo do inferno. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Ou a gente busca a santidade ou o fogo do inferno, uma hora dessa vai nos pegar. É sério isso, gente. Isso aqui está falando de santidade, de renúncia, de cortar aquilo que nos leva para o fogo do inferno. Tem coisas que tem que ser cortada da vida, não tem jeito. Não dá para consertar o que não presta. Tem coisas que não dá, tem que cortar mesmo, tem que tirar da vida. Tem coisa que a gente não consegue santificar, tem que cortar. Você santifica cortando, tirando. Tirando da vida. Tira da sua vida os relacionamentos que te fazem ir para o fogo do inferno, que cada dia te mata e te destrói. Não importa quem fique aborrecido, não aborreça a Deus. Não aborreça a Deus. E sabe como é que termina? Tem dois tipos de fogo sendo falado aqui por Jesus. Dois tipos de fogo. O verso 49 é um outro tipo de fogo já. Não é o mesmo dos versos 42 a 48. Porque cada um será salgado com fogo. Eu não entendia isso aqui. Até Deus abriu meu entendimento. Eu descobri que nós somos salgados com o fogo de Deus. É o fogo do Espírito Santo que faz a gente virar um sal bom. Crentes que não estão salgando o ambiente onde estão, sabe por quê? Falta fogo. Nós somos salgados com fogo. E o texto vai falar sobre sal. E ele vai dizer assim, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, aquele sal que não salga nada, que não tem poder de salgar, então como vamos restaurar o sabor? E aí ele diz, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Diga hoje, Senhor, salga-me com o fogo do teu Espírito Santo. Diga, salga-me, Senhor. Salga-me, Senhor. Salga-me. Sabe quando é que você vai ser um sal bom?
quando o fogo de Deus estiver queimando dentro de você. Talvez o seu sal está fraco. Talvez você é um sal que não impacta o ambiente onde você está. Porque um pouquinho só de sal causa um sabor gostoso na comida, muda toda uma quantidade grande de comida, dá sabor, dá tempero, dá gosto. O sal conserva, o sal purifica, o sal preserva. Sabe por que alguns ambientes onde nós estamos neles não estão mudando? Falta sal. O nosso sal não está salgando. E por que não está salgando? Porque falta fogo. O fogo de Deus nos faz salgar. O fogo de Deus nos faz salgar. O fogo de Deus nos faz um sal que salga. Quando nós estamos queimando na unção, não tem para demônio. Nós não temos medo do diabo, nós não temos medo de falar de Jesus, nós não temos vergonha de dizer que somos crentes pentecostais, porque isso vem lá do Pentecoste, no dia que o Espírito Santo entra na igreja, para ficar com a igreja, ele desceu para morar com a gente, para estar conosco todos os dias, até o fim. Não nos envergonhemos, nós salgamos, nós transformamos os ambientes onde estamos. Nós ganhamos mais um para Jesus. Quando estamos no fogo, nós não nos intimidamos. Nós fazemos como Pedro, encaramos as multidões. E dizemos a elas o que Pedro disse naquele dia. Pedro não só confrontou os zombadores, mas falou de Jesus. E naquele dia, 3.000 almas disseram para ele: que faremos, irmãos? E Pedro lhes disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, segundo o batismo ensinado por Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês vão receber o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vocês, é para vós outros, é para os vossos filhos, é para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para nós. E a Bíblia diz, com muitas outras palavras, Pedro os advertia, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos. Eu digo mesmo, que o Brasil conheça o que está acontecendo aqui. Que no Brasil inteiro comece a ouvir falar de uma igreja chamada Aliança, no bairro do Alto Boqueirão. Uma igreja que um dia teve uma visita, não uma visita apenas, mas o Espírito Santo veio com fogo. Hoje, enquanto eu andava, num dado momento na minha casa, eu comecei a pensar: daqui a um tempo vão escrever a nossa história. Vai dizer lá, foi um dia em que eles estavam reunidos na igreja. E foi um momento de busca, foi um momento de oração. E veio o som do vento, e veio com poder. O vento de Deus soprou, o seu fogo veio. Aquela igreja foi tomada pelo Espírito Santo. Os crentes se tornaram diferentes, eles se tornaram mais santos, eles se tornaram mais comprometidos com a obra de Deus, com a causa do reino. Cada um se tornou um evangelista, cada um se tornou um líder de célula, cada um começou a tomar sua rua para Jesus, e eles tiveram que mudar de lugar para um lugar maior, e o poder de Deus tomou o bairro e tomou a cidade, e muita gente foi para lá para saber o que está acontecendo ali. Foi o poder do Espírito Santo. Eu confesso para os irmãos uma coisa: eu posso não ter conseguido pregar tudo como eu gostaria de pregar. Eu posso não ter conseguido falar do jeito que eu gostaria de falar, com a força que eu gostaria de gritar hoje aqui. Mas uma coisa eu sei: se você guardou uma parte dessa mensagem, que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, e começar a buscá-lo, pode ser hoje esse dia, pode ser hoje essa noite. Eu queria muito que você fechasse os seus olhos, enquanto os instrumentos apenas solam, você começasse a gritar e dizer: Deus, eu entendi essa mensagem, Deus. Eu preciso do fogo, Jesus. Eu preciso do fogo, Espírito Santo.
Jesus, eu reconheço que eu preciso queimar. Eu sou igreja do Cordeiro. O meu Senhor tem um trono de fogo, com rodas de fogo. Ele se assenta num trono que queima. O meu Deus, diz a Bíblia, é fogo. Ele é fogo consumidor. Ele é fogo que queima todo pecado. A sua palavra, diz a Bíblia, também é fogo. O fogo fala do caráter ministerial do Espírito Santo, porque aonde ele chega as coisas esquentam, aonde ele chega a glória de Deus se manifesta. Ei, irmão, a glória de Deus lá no Shekinah era a nuvem com fogo. Ele se manifesta por meio do fogo. Você não nasceu em Cristo para ser gelado, não é para ser morno apenas. Comece a queimar. Comece a queimar nessa noite. Comece a queimar nessa noite. Se você ora em línguas, comece a buscar. Se você não ora em línguas, peça: Espírito Santo, me batiza com fogo. Me batiza, Senhor Jesus, com o Espírito Santo e com fogo. Levante a voz e clame. Jovens fortes, diz a Bíblia, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Ó jovem! Jovens da Igreja Aliança, levante um grito diante de Deus essa noite. Levante um clamor diante de Deus e peça: Senhor, me batiza com fogo. Homens, clame pelo fogo. Peça ao Senhor: acende um fogo em mim, Senhor. Eu quero queimar de novo. Acende um fogo em mim, Senhor. Acende um fogo. Eu sou o teu altar. Eu sou o teu altar. Eu sou o teu altar. Eu sou o sacrifício. Eis aqui a lenha. Eis aqui o sacrifício. Eis aqui tudo, Senhor. Manda o fogo, Senhor. Manda o fogo, Senhor. Manda o fogo, Senhor. Manda o fogo, meu Deus. Manda o teu fogo. Eu quero hoje uma sarça queimando em mim. Eu quero uma chama queimando em mim. Eu quero ser, como diz a Bíblia, um ministro, labareda de fogo. Labareda de fogo. Labareda de fogo. Todos os intercessores, levantem a voz e orem. Pastores, orem nesse lugar. Líderes de 12, orem nesse lugar. Levante a voz e clame. Levante a voz e clame. Levante a voz e peça: eu quero fogo. Me batiza com fogo. Me batiza com fogo, Senhor. O fogo do teu Espírito Santo. Como em Pentecostes. Como em Pentecostes. Como em Pentecostes. Anderemana Sandarabacaia. Remanabanabarabababababas. Remanabarabarabarabarababas. A minha família não vai ser engolida pelo fogo do inferno, porque o fogo de Deus vai me queimar. E eu vou ganhar toda a minha casa para Jesus. A minha rua não será engolida pelo fogo do inferno. A minha cidade não será. A minha nação não será. Eu vou queimar em Deus. Dá-me fogo, Senhor. Levitas, toquem e clame, peçam fogo. Levante a voz e clame pelo fogo. Ninguém pode ficar normal agora. Não esteja indiferente. Não esteja indiferente. Não olhe para a direita ou para a esquerda. Peça o fogo. Peça ao Espírito Santo. Venha. Vem, Espírito Santo. Aleluia. Levante a sua voz. Deixa as lágrimas rolarem. Deixa as lágrimas rolarem. Se tem algo para pedir perdão, peça. Se tem algum pecado que você precisa se arrepender, se arrependa hoje. Lemanaia sanderebacaia. Lemanaia sanderebarabacaia. Remana sandarabacaia. Remanaia sandarabacaia. Peça, Senhor, manda fogo. Me batiza com fogo. Me batiza com o Espírito Santo e fogo. Eu preciso. Talvez você tenha estado desanimado. Talvez você tenha estado decepcionado. Deus quer te encher.
Deus quer te renovar, Ele quer te encher com o fogo dEle. Talvez existam dores no seu coração, talvez hajam situações que têm te paralisado. Eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui. Ele quer te encher nessa noite. Ele quer te encher nessa noite. Levante a voz e peça: encha-me, Senhor. Eu quero transbordar, eu quero queimar. Acende um fogo em mim, acende um fogo em mim, acende um fogo, Deus. Levante a voz até as lágrimas rolarem pelo teu rosto. Clame, homens, clame, homens, clamem, homens, clamem, sacerdotes de Deus. Levante a sua voz e clamem. Rakataramanasandarabakoremanasai, Rebanamanabakoremanasandarabakoremanasai. Expulse tudo aquilo que te faz distante de Deus. Proponha uma vida santa. Proponha-te uma vida santa. Lemanabanabacandarabacandarabacaia, Remanabacandarabacandarabacaya, Lemanabaconemanassandarabacaia, Rebacandaramanasai. Mais. Deus tem colocado essa palavra no meu espírito. É hora do fogo, é hora do fogo, é hora do fogo, é hora do fogo. Deus quer fazer de novo, Deus quer fazer de novo, Deus quer fazer Atos 2 acontecer de novo. Ele pode, Ele faz, Ele pode fazer hoje aqui. Clame a Ele, levante a voz e clame, levante a voz e ore com toda a sua força. Não ore só com pensamento. Aumenta o nível da tua oração agora. Você precisa melhorar. O fogo quer te arder, ele quer te queimar. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Peça para o Espírito Santo quebrar tudo que está endurecido na tua vida. Você precisa fechar os teus olhos e você precisa abrir a tua boca. Nós precisamos entrar em desespero diante do Senhor. Não aceite ser mais quem você é. Seja quem o Espírito Santo quer que você seja. Incendeia aqui, ó Pai. Incendeia a tua noiva. Nos salga com o sal do teu fogo. Aramanaia Sanderemanai. Libera uma unção hoje aqui neste lugar, Senhor. E começa a arder do alto da cabeça, a planta dos pés de cada homem, cada mulher, cada jovem neste lugar. Incendeia a nossa juventude. Incendeia nossas famílias. Incendeia os casais. Incendeia os sacerdotes. Incendeia as sacerdotisas. Incendeia nossas crianças, Pai. Que ninguém aceite mais ser quem é. Que sejamos cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Ele quer te tomar agora pela mão. Deixa Ele te tomar. Não tenha vergonha e nem medo. Não tenha vergonha e nem medo. Se curve diante dEle. Se dobre diante dEle. Peça a Ele que Ele te incendeia. Peça a Ele que Ele faça arder no teu coração o desejo de ser uma igreja ungida e santa, consagrada. Vem, Senhor, nos incendiar. Incendeia, Senhor. Incendeia o nosso espírito. Incendeia o meu espírito. Derrama Shekinah. Derrama Shekinah. Arekamanaya Sandarai. Xereberemanarai. Ore em línguas. Ore com força. Ore com o teu espírito. Xanarabarabalabanaye. Mais. Vem com teu fogo, vem. Vem com teu fogo, vem. Vem queimar, vem arder. Vem despedaçar todo jugo, toda maldição.
Se tem demônio alojado em sua vida, vai cair por terra agora. Porque eu decreto o fogo de Deus. Eu decreto o fogo de Deus. Eu decreto o fogo de Deus. Onde tem demônio incubado, trazendo frieza espiritual, trazendo pornografia, prostituição, ações malignas, serão queimados pelo fogo do Espírito Santo agora. Porque não tem demônio no inferno que vai barrar a unção sobre a igreja. Agora, Senhor, libera o teu sopro, libera o teu fogo. O fogo é alimentado pelo vento, o fogo é alimentado pelo sopro. Então sopra, 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 Espírito Santo. Receba o sopro do Espírito agora. Nós estamos apenas começando. Levanta a sua voz, levanta a sua voz, levanta a sua voz. Peça, Senhor, me encha com teu Espírito Santo e fogo. Eu quero teu Espírito Santo e fogo. Lemanaia, xarabaracraia. Vem com o Espírito Santo e com fogo sobre a minha vida. Eu quero queimar, eu quero queimar, eu quero Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, revista-me agora. Eu abro mão da frieza, eu abro mão do pecado, eu abro mão de tudo aquilo que me aparta de ti. Levanta-me hoje, aviva a minha vida. Onde estão as mulheres de Deus para chorar? Onde estão as mulheres de Deus para gritar? Onde estão as mulheres de Deus para clamar? Levante a voz, mulher do avivamento. Levante a voz, jovem. Levante a voz, homens. É noite de avivamento. Solte a sua voz como quem está desesperado e peça, Senhor, me enche. Eu não me contento mais, Senhor, com fagulhas. Eu quero fogo. Acende o fogo em mim. Acende a tua chama em mim. Acende o teu fogo em mim, Senhor. Lemanaia, shemanaia, shebaracaia. Acende o teu fogo. 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 Lemanaia, xeremanakaia. Remanaia, xeremanakaia. Remacandaraba, xereclai. Espírito Santo, vem como fogo nessa hora. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão bem alto. Levanta a sua mão. Comece a orar em outras línguas o mais alto que você puder nesse momento. Eu vou pedir que o Senhor venha com o poder dele para te renovar, para te avivar. Crentes avivados oram horas na presença de Deus. Orem em outras línguas por horas. Em nome de Jesus, Senhor. Lemanaia, xerecai. Fogo, fogo, fogo do teu Espírito Santo. Lemanaia, xandaraia. Fogo. Anderemanassai. Fogo. Banderemacaia. Põe fogo nessas mãos. Fogo nessa cabeça. Fogo na tua igreja. Ramanaia, xandaraia. Rebababababababá. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Fogo. Derrama o teu Fogo. Espírito. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Rabacataramanasai. Rakatamanarabacandarabachei. Rebacataramanasordehai. Recandaramanasai. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Enquanto buscamos o fogo, o Espírito Santo nos cura. Enquanto buscamos o fogo, cadeias são quebradas. Enquanto buscamos o fogo, grilhões são rompidos. Lemanaia, xandaraia. Deus está fazendo algo. Levante a sua voz e clame. Não pare de orar. Você não é movido pelo pastor. Deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te queimar.
Deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te queimar. Deixa o fogo te queimar. Você não precisa de uma canção para queimar. Precisa ter fome e sede. Fome e sede. Deus responde à fome. Deus responde à busca. Deus responde à sede. Levante a voz e clame: Senhor, manda o fogo. Eu quero teu fogo. Rabababababás. Aleluia. Da minha